Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de estudos. É sempre uma alegria nós podermos estar reunidos aqui pelo canal do Grupo Rita de Cássia no YouTube, mas sobretudo conectados às vibrações da nossa casa, aos corações amigos, para refletirmos um pouco mais acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Rogar a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, a Rita de Cássia, patrona de nossa casa, um envolvimento amoroso que pacifique as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos extrair o melhor proveito das reflexões que nos serão trazidas. Que assim seja. Bom, o tema que nos foi proposto pela casa está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 17 e 18. São duas mensagens belíssimas que constam das instruções dos Espíritos, uma sobre a piedade e outra sobre os órfãos. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E é muito interessante esse simbolismo utilizado por Jesus acerca das mãos. Elas que nos trazem uma ideia de cumplicidade, que estão intimamente ligadas, uma apoiando a outra. Mãos que usamos para cumprimentar, para amparar, para realizarmos as nossas tarefas do dia a dia. Mãos que muitas vezes unimos para orar. E assim nós vamos percebendo que as mãos estão associadas à ação, a um movimento que vem impulsionado pela nossa vontade. Trazendo para a nossa reflexão de hoje, mãos que simbolizam transformar o conhecimento em ação, de colocar em prática o que de melhor já possuímos portas adentro do nosso coração. Esse trecho, que intitula o capítulo 13, ele foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 6, que integra o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele é muito especial, pois lá nós vamos encontrar uma série de ensinamentos de Jesus reunidos, nos trazendo a essência dos princípios, dos valores, das virtudes a serem desenvolvidas por nós. Ele nos aponta um roteiro seguro para a nossa evolução espiritual. Quanto mais compreendemos e vivenciamos esses ensinamentos, mais nos aproximamos do verdadeiro homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Vejamos o que nos diz esse trecho do Sermão da Montanha. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Então, Jesus nos alerta para a prática das boas obras, para não fazermos alardes buscando reconhecimento no mundo, pois ao fazermos isso, demonstramos uma piedade afetada e ruidosa, como fazem os hipócritas, onde o móvel da ação não é a prática do bem em si, mas a busca pelos aplausos, pela aprovação dos outros.
é importante nós observarmos o sentido empregado por Jesus nessa passagem. Porque se pensarmos literalmente nas nossas mãos, elas estão sempre juntas. Será que Jesus estava dizendo que é para nós escondermos a prática das boas obras? Mas isso não iria de encontro a um outro ensinamento importante de Jesus, que também se encontra no Sermão da Montanha, o fazei brilhar a vossa luz diante dos homens? Vejam, meus amigos, aqui está a sutileza da comunhão desses dois ensinamentos. O que deve aparecer são as boas obras e não quem está praticando a ação. Colocar o amor em movimento é praticar o bem sem ostentação. E Jesus nos exemplificou esse ensinamento. No início do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, logo após o Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7, nós vamos encontrar uma passagem em que Jesus, descendo do monte, se depara com um leproso e ele o adora e diz: Senhor, se quiseres, podes me curar. E Jesus, estendendo a mão, o toca e diz: eu quero, fica curado. E a lepra desaparece instantaneamente. Então Jesus diz a ele: não faleis disso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer o dom proferido por Moisés para que lhe sirva de prova. Então vamos entender. Jesus primeiro diz: não faleis disso a ninguém, demonstrando o não saiba a vossa mão esquerda o que deu a mão direita, no sentido de que não importa quem proferiu a cura. Então, por que Jesus diz a ele para ir se mostrar ao sacerdote? Porque naquela época, os leprosos eram praticamente banidos da sociedade. O seu nome era retirado do livro dos vivos, eles perdiam os direitos civis, viviam fora da cidade, eram como se estivessem praticamente mortos. Então, quando se operava uma cura de um leproso, ele tinha que ir até o templo, se mostrar ao sacerdote, oferecer as oferendas que eram estabelecidas pela lei mosaica, para que então ele pudesse ser reintegrado à sociedade. Então vejam, quando Jesus diz fazei brilhar a vossa luz, é fazer brilhar a luz do entendimento, da compreensão, da possibilidade, de afastar as sombras da dor, do sofrimento. Porque quando nós colocamos as nossas mãos a serviço do bem, isso naturalmente irá refletir na nossa vida. É se tornar carta viva do Evangelho, como nos ensina o apóstolo Paulo. E assim nós vamos percebendo o porquê da piedade estar inserida neste capítulo. Porque ela não é somente sinônimo de compaixão pelo sofrimento alheio. Ela também é expressão do amor, da nossa conexão com Deus. Através da compaixão, nós conseguimos demonstrar o amor infinito de Deus pelos homens. Porque Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Por isso, o bem precisa pulsar dentro de nós, para que se manifeste de maneira espontânea. É fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Jesus, que estava em perfeita comunhão com Deus, alinhado com as leis divinas, tinha como marca registrada a piedade. A sua compreensão das necessidades humanas era a manifestação da piedade em sentido mais profundo. Ele, que conviveu com todos indistintamente, se mostrou compassivo e misericordioso em todas as situações. Nós também possuímos esse sentimento de piedade latente em nosso íntimo, mas nem todos os corações se abrem para externá-lo. Desenvolver a piedade é expressar o amor de Deus
não só em nossos corações, mas através de nós, na nossa vida, em nossas atitudes. Vejamos o que nos diz a mensagem sobre a piedade do Espírito Miguel no Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Só esse início já é de uma beleza e de uma profundidade imensa. A piedade, portanto, é uma virtude, é uma qualidade moral que nos impulsiona à prática do bem. Ela nos aproxima dos anjos porque nos eleva, nos faz entrar em conexão com o que há de melhor no nosso íntimo, com a nossa centelha divina. Ela é irmã da caridade, pois nascem de uma mesma fonte, o amor divino. Para nós, espíritas, a caridade não se resume somente a promover o auxílio material àqueles que necessitam. É a prática da caridade como nos ensinou Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A piedade nos conduz a Deus porque ela manifesta os 2 grandes mandamentos segundo Jesus. O amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e o teu espírito, demonstrando o caráter vertical, mas também a sua horizontalidade com o amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o amar a Deus nesse caso não é só sentir esse amor vivo dentro de nós, que nos dá esperança e bom ânimo, mas é estar em consonância com a lei divina, praticando a lei de amor. E uma das formas de estarmos em perfeita sintonia com a lei de amor é amando ao próximo como a nós mesmos, é fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Seguindo a mensagem, o Espírito Miguel nos recomenda que deixemos o nosso coração se enternecer diante do sofrimento alheio. Como a nos dizer que a piedade é a manifestação de um coração puro. E aqui nós lembramos de uma bem-aventurança, proferida por Jesus. Os bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus. Vejam como se encaixa. Então, possuir um coração puro é possuir um maior entendimento das fragilidades humanas. Ao abrirmos o coração para o outro, nós vivenciamos esse sentimento de compaixão. É uma questão de ressonância. Só podemos apoiar e cooperar se os nossos estados interiores estiverem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar, seja da alegria ou da tristeza de alguém, se elas também nos tocarem. A compaixão e a sensibilidade, elas são ferramentas eficazes para nós entrarmos em contato com o que o outro está sentindo e escutá-lo de forma silenciosa, sem julgamentos, sem críticas. Portanto, o sentimento de piedade, ele provém das profundezas da alma, envolvendo o outro em um clima de generosidade. E o auxílio vem em forma de solidariedade. É compreendermos que a dor do outro poderia ser a nossa, porque a dor nos iguala. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a ultrapassar aquele momento desafiador. A insensibilidade, bem como a indiferença, elas nos afastam da lei de amor, porque impedem que desabroche em nós o modo solidário de ser e viver. São manifestações do nosso egoísmo, como na parábola do semeador, em que as sementes foram espalhadas por diversos tipos de solo. As que caíram entre os espinhos foram sufocadas e não germinaram. Isso nos faz recordar os relacionamentos que não germinam, sufocados
pela frieza e superficialidade em que muitas vezes se baseiam as relações humanas. O Espírito Miguel nos diz para nós aproveitarmos as oportunidades que nós temos de sermos úteis, afastando assim a indiferença. Ele nos diz que a tranquilidade comprada à custa da indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto. E é muito interessante essa analogia com o Mar Morto. O Mar Morto, na realidade, é um grande lago que não tem saída para o oceano. Ele apenas recebe as águas do Rio Jordão. E não há vida aquática em sua extensão por conta da sua alta concentração de sal. Isso nos faz perceber o quão importante é compartilhar, nos movimentar em direção ao outro. Porque a vida é fluxo, é movimento. Quando nós nos mantemos fechados no nosso egoísmo e nos isolamos, nada floresce dentro de nós. É como um mar morto, sem vida. Então nós precisamos nos abrir para a fraternidade. Através dos olhos da alma, nós podemos identificar as dores e as angústias escondidas no próximo e assim acalentá-lo, reconfortá-lo com os braços da compaixão. Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, já trazia compaixão estampada até no nome, através da sua candura. Ele recebia muitas mães que iam em busca de consolo por conta do desencarne dos seus filhos. Conta-se que certa feita, uma mãe o procurou e, chegando à sua frente, chorava copiosamente. Chico a abraçou e chorou junto com ela. Depois de quase uns 40 minutos ali, abraçada, chorando junto com ele, sem que Chico tivesse proferido uma palavra sequer, a mãe vira para ele e diz: "Muito obrigada, Chico. Nunca me senti tão consolada em toda a minha vida." Percebem? Naquele momento, o sentimento de compaixão, de piedade, demonstrado através de um abraço entre lágrimas, foi mais eficaz do que qualquer palavra ou outro gesto. Porque muitas vezes nós acreditamos que para auxiliarmos o outro que está passando por um momento de dor, de sofrimento, seja do ponto de vista moral, emocional ou material, acreditamos que nós precisamos ser firmes. Mas percebam que construir fortaleza espiritual em nosso íntimo para sermos capazes de auxiliar o outro nada tem a ver com uma postura rígida, com uma feição austera, mas sim com equilíbrio, com a construção do sentimento de amor em nós, que se manifesta através da simpatia, da esperança, da coragem que já podemos transmitir ao outro. Sempre há algo que podemos dispor em favor do próximo para diminuir as dores, as angústias. Podemos oferecer o auxílio material, mas também podemos oferecer o nosso tempo, as nossas orações, o silêncio que escuta, a palavra que esclarece e consola, sempre de maneira discreta e com amor, para não exibir o sofrimento alheio. O Espírito Miguel nos diz que a piedade bem sentida é amor, e amor é devotamento. E essa abnegação em favor do próximo é a virtude, por excelência, vivenciada e ensinada por Jesus. Em vários relatos no Evangelho, nós vamos encontrar Jesus exercitando a compaixão como um impulso para a prática do bem. Ele olhava para o próximo e movia-se de íntima compaixão.
E Jesus, movido de íntima compaixão, curou os enfermos. E Jesus, tendo compaixão da multidão que o seguia e estava sem comer, multiplicou os pães e os peixes. Seguindo os ensinamentos do Mestre, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, aconselha: exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, para construirmos essa virtude, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos praticá-la de maneira contínua, até que ela se torne um hábito, uma aquisição. Como bem nos ensina Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, como é que nós fazemos para construir essa virtude? Nós construímos olhando para o próximo com mais compreensão, não olhando apenas as dores e as quedas no sentido de ter pena ou dó. Porque quando nós sentimos pena ou dó de alguém, é como se nós nos colocássemos numa posição de superioridade em relação ao outro. Nós precisamos desenvolver um olhar mais profundo, enxergar o outro de igual para igual, entendendo que naquele momento ele precisa de uma mão amiga, assim como nós também necessitamos tantas vezes ao longo da nossa vida. É nesse exercício continuado que se forma a piedade. O Espírito Miguel termina a mensagem dizendo que a piedade é precursora da caridade. A verdadeira caridade, ela resume toda a moral cristã. É o amor em movimento, o amor doação, que está sempre disposto a dar do que tem e a dar do que é. Ou seja, auxiliar os semelhantes com as necessidades materiais, mas também com o amor que já podemos doar de nós. Essa reflexão sobre a piedade nos faz perceber que não basta fazer o bem, é necessário também ser bom. Fazer o bem é dar do que temos, ser bom é dar do que somos. Fazer o bem é cumprimento do segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ser bom é atitude do primeiro mandamento: amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e o teu espírito. A ação e o sentimento precisam estar em sintonia. Essa é a verdadeira caridade: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Vejam que a caridade, nesse caso, tem mais a ver com o verbo ser do que com o verbo fazer. Não se faz benevolência se é benevolente. Não se faz indulgência se é indulgente. E quando nós somos caridosos, movidos pelo autêntico sentimento de amor ao próximo, nós ativamos áreas importantes do nosso cérebro, como o lobo pré-frontal. Quando a alma transpira na caridade, a química do corpo se altera para melhor. E as engrenagens psíquicas viciadas são renovadas por outras mais saudáveis. Ao fazermos o bem pelo verdadeiro sentimento de amor ao próximo, a nossa recompensa é interior, não precisa ser divulgada ou reconhecida externamente. Fazendo novamente uma analogia com a parábola do semeador, nesse caso são as sementes que caem em solo fértil. A prática da caridade desinteressada faz germinar bons frutos no nosso coração. É como se brotasse uma flor que perfuma o jardim da nossa alma. É por isso que nós nos sentimos tão bem quando somos caridosos, porque quem semeia amor, colhe amor. E seguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar no item 18 uma mensagem sobre os órfãos que complementa essa nossa reflexão sobre a piedade. Ela nos fala da oportunidade que temos de exercitar esse amor, doação, desde uma criança que foi abandonada
até os que estão órfãos no mundo, seja do alimento material, mas sobretudo do alimento espiritual, de atenção, de carinho, de esperança. Ela nos fala da possibilidade que temos de expandir a nossa fraternidade, compreendendo que somos todos irmãos em humanidade, fazemos parte de uma grande família universal. Como bem nos lembrou Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Como Maria Madalena, que após a ressurreição de Jesus, adotou como sua família os que se encontravam em abandono no mundo e passou a cuidar dos leprosos. Levou até eles os ensinamentos de Jesus, exemplificando bem e demonstrando àqueles irmãos em sofrimento a paz do Cristo, que não é a paz do mundo, mas a esperança, o bom ânimo para vencer o mundo em meio às tribulações. Ela que tomava aqueles irmãos em seus braços e doava o seu amor, a sua fé, a sua coragem de viver. E praticava incessantemente uma das maiores expressões de caridade que Jesus nos ensinou: o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor entrega, o amor doação, o amor como um gesto de desprendimento pessoal, um gesto que não procura retribuição ou qualquer reconhecimento. Na questão 893 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções, e que a virtude mais meritória é a que se baseia na caridade desinteressada. Como Francisco de Assis, que atendeu ao chamado de Jesus para recuperar a sua igreja, para trazer as bases do cristianismo puro, da boa nova trazida pelo próprio Cristo, chamado que continua atual para cada um de nós. Francisco, que se despojou dos bens da sua família e dedicou a sua vida a vivenciar os ensinamentos de Jesus, dando especial atenção aos pobres, aos leprosos, mostrando a sua piedade, a sua caridade com todos. A pobreza de Francisco era a pobreza espiritual da primeira bem-aventurança trazida por Jesus. Ele era pobre em espírito. A humildade de Francisco era tão grande que ele esmolava para ter o que comer e para ter o que dar de comer aos desvalidos. Mas o auxílio que ele prestava não era somente material. Ele tratava aqueles irmãos com infinita doçura, chamava-os pelo nome, limpava e cuidava das suas feridas, perguntava sobre as suas vidas, queria saber sobre as suas esperanças, sobre a saúde de todos. Ele tinha uma grande capacidade de escuta. Ser humano em plenitude é escutar com atenção, para não só interiorizar a escuta, mas entrar em comunhão com a realidade. Porque amar é fazer comunhão, é unir-se com o outro. E aqueles irmãos que estavam tão acostumados com a indiferença, a não serem vistos nem receberem atenção de ninguém, sentiam-se acolhidos por Francisco, sentiam-no próximo a eles, mas não uma proximidade física, mas sim de alma. Eles sentiam o amor que era ofertado a eles. Francisco colocou a todos no mesmo plano, na dignidade de serem irmãos. Não rebaixou ninguém. E isso permitia uma completa identificação,
que possibilitava a ele compartilhar a sua ternura, a sua gentileza, a sua doçura com todos à sua volta. Ele via em cada um daqueles órfãos do mundo a figura de Jesus. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, ensinou Jesus. E era o que Francisco fazia. Isso é vivenciar a filiação divina como experiência, como uma comoção do coração. Se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. É universalizar a fraternidade. Quanto mais nos abrimos para o outro, quanto mais doamos de nós mesmos, mais rico ficamos em humanidade. Francisco passou a sua vida pregando o Evangelho com suas ações. Como ele mesmo gostava de dizer, preguem o Evangelho todo o tempo. Se necessário, usem palavras. E ele fazia isso com muita alegria, a alegria de servir. A sua vida se tornou uma experiência tão luminosa que acendeu a luz em outros corações. E ele nos deixou um grande exemplo de piedade, de caridade, de amor não só aos homens, mas também aos animais, à natureza, a toda a obra da criação, porque estamos todos interligados. Que esses exemplos, meus amigos, possam nos inspirar para que nós possamos também colocar as nossas mãos a serviço do bem, doando o nosso amor, sem ostentação, contribuindo, assim, para a construção de um mundo melhor. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por todos esses ensinamentos, pelo amparo que recebemos da espiritualidade amiga. E hoje nós vamos encerrar com a oração de São Francisco, que tão bem sintetiza a piedade e a caridade, como nos ensinou Jesus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e vamos orar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.